Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu quero louvar a Deus por mais essa oportunidade que Deus tem me dado de trazer esse vídeo, trazer mais uma vez a palavra dele aqui para vocês e louvar a Deus pela sua presença também aqui no canal, porque eu tenho visto que a palavra de Deus tem chegado até alguns de vocês. Então eu louvo a Deus por essa oportunidade, louvo a Deus pela presença de vocês aqui no canal, pela presença de vocês que são inscritos e vocês que não são também, que me acompanham aí. Eu já te peço que deixe o seu like, isso vai me ajudar muito nessa caminhada, porque quando você deixa o seu like, quando você deixa o vídeo rodar até o final no seu dispositivo aí, o YouTube entende que vocês estão gostando, que esse assunto é necessário levar esse assunto para mais pessoas. E assim, quando vocês deixam o seu like aí, quando vocês assistem o vídeo até o final, vocês estão me ajudando a fazer ou a continuar fazendo a obra do Senhor aqui dentro do YouTube, amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Permaneça conosco. Deus falará aos nossos corações após a vinheta, amém? Muito bem, meus queridos. Deus tem uma palavra para falar conosco dentro do livro de Marcos, no seu capítulo de número 9 e versículo de número 14. Eu já quero começar com uma pergunta para você. Você acredita que Deus ainda faz milagres? Você acredita que Jesus ainda ele consegue curar, ele liberta, ele salva, ele transforma? Você acredita nisso? Ou você já perdeu a sua fé quanto a isso devido a tantas coisas ruins que a gente tem visto no meio gospel, né? Porque pode ser que por causa de tantas coisas, tantos absurdos, ou tantas tentativas, ou até mensagem de falsos profetas, você pode ter perdido a sua fé. Isso é algo natural e a gente vai ver dentro dessa passagem. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que Jesus ele ainda cura, ele ainda salva, ele ainda batiza, ele ainda transforma, ele ainda restaura. Ele é o mesmo de antes, ele não mudou. Quem muda é a gente. Jesus ele não muda, Deus ele não muda. Ele está querendo fazer na sua vida aquilo que você precisa, a cura que você precisa, ele está querendo fazer, mas ele precisa que para isso a gente tenha fé, que a gente confie de todo o nosso coração no poder dele, no senhorio dele, amém? Marcos capítulo de número 9, versículo de número 14, assim nos diz a palavra do Senhor. Eu vou estar lendo alguns versículos, amém? Marcos 14, versículo de número 9. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantado e correndo para eles, o saudaram. Ou seja, Jesus tinha acabado de descer do monte da transfiguração, onde Pedro, Tiago e João ali, eles viram Jesus sendo transfigurado. Então, logo após esse evento, Jesus desce do monte da transfiguração, juntamente com esses 3 discípulos que estavam com ele. E aí Jesus vê uma cena que lhe chama a atenção. Ele vê uma grande multidão, os escribas discutindo com os discípulos, e ele vai fazer uma pergunta que a gente vai ver agora no versículo de número 16. Olha o que está escrito. E perguntou aos escribas, que é que discutes com eles? E um da multidão, versículo de número 17, respondendo disse, Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. Eu disse aos teus discípulos que expulsassem, mas não puderam. Ou seja, um da multidão ali, quando viu Jesus perguntando, querendo saber o que estava acontecendo, ele diz, Mestre, eu trouxe o meu filho que está com tal problema, começa a explicar o problema, a situação do filho dele, e trouxe aos seus discípulos para que expulsassem o demônio, para que curasse ele. E os seus discípulos não conseguiram fazer isso. Olha o que Jesus vai dizer no versículo de número 19. E ele respondendo-lhes disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco?
Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-no. Quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. Então, caindo o endemoniado por terra, revolvia-se, escumando, e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele lhe disse: olha só, desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O pai daquele menino estava desesperado. Desde a infância, o demônio, desde a infância, o espírito imundo tentava matar aquela criança. Tentava matar aquele menino. Então a gente aprende que o pai daquele menino já tinha perdido a esperança, já tinha perdido a fé. Por quê? Porque às vezes pode ser que ele tinha tentado de várias maneiras, levado a várias pessoas e nada resolvia. Isso é só uma conjectura porque a palavra de Deus não fala aqui, mas a gente vai entender que ele perdeu a fé. Então ele leva até Jesus e diz: se tu podes, ajuda-nos. Versículo de número 23. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda-me a minha incredulidade. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo: Senhor, eu creio, já ouvi falar que tu é o Cristo, eu sei que o Senhor faz milagres, mas eu já tentei tantas vezes que a minha fé agora está abalada. Então, ainda que eu duvide no meu coração, mas sabendo que o Senhor é o Cristo, que o Senhor é o único que pode resolver a situação, é o único que pode resolver esse problema, nessa incredulidade que eu ainda tenho, nessa falta de fé ainda que eu tenho dentro do meu coração, me ajuda. Me ajuda na minha incredulidade. Isso ele pediu a Jesus, irmãos, com lágrimas. Ele pediu com súplicas. Tem hora que a gente quer as coisas, quer que Deus faça as coisas na nossa vida, mas a gente não sabe até Jesus, a gente não sabe se humilhar, a gente não sabe reconhecer o poderio dele, a gente não sabe reconhecer, expressar para ele de verdade a nossa necessidade. A gente não sabe. A gente quer chegar até Jesus de qualquer forma, mas não. Olha como esse pai desse menino chegou aqui. Ele chegou quebrantado, ele chegou destruído, ele chegou com lágrima, ele chegou com súplica e disse, com lágrimas, ele disse: Jesus, ajuda-me na minha incredulidade. O que ele estava dizendo é: eu sei que só o Senhor pode me ajudar, e se o Senhor não fizer isso, ninguém mais vai fazer e o meu filho vai continuar dessa forma. Aí olha o que Jesus diz. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Irmãos, eu acho muito interessante essa palavra de Jesus aqui, porque eu lendo aqui, eu meditando, falei: rapaz, é autoridade demais. Porque em uma frase só, a gente vai ver que Jesus deu duas ordens para ele. Em uma só única frase, ele diz: demônio, espírito mudo e surdo, sai dele, primeira, e não entra nele mais nunca, segunda. Jesus fala: além de você sair dele, você não tem autoridade para entrar nele mais nunca na vida dele. E isso é o que Deus quer fazer na sua vida. O que alguém está precisando, às vezes, de você derramar as suas lágrimas na presença de Jesus e falar assim: ajuda o meu pai, ajuda a minha mãe, ajuda o meu irmão. Você sabe da situação da pessoa, mas às vezes Deus quer usar você. Às vezes você é o canal, assim como esse homem foi canal na vida daquele menino. Deus quer também usar você. Ele quer que você se derrama, ele quer que você busque, ele quer que você se humilhe na presença dele. Porque se há um Deus que gosta, quando a gente se humilha, quando a gente se reconhece a nossa necessidade, quando a gente reconhece a nossa dependência dele, se tem um Deus que gosta disso, é o Deus criador dos céus e da terra. E quando ele vê um filho dele, um servo dele, clamando com lágrima no olho, de joelho dobrado, soluçando de tanto chorar, aí ele fala: rapaz, não tem jeito não. A lágrima de um crente, irmãos, a súplica de um crente, é o meio mais eficaz de tocar o coração de Deus. Eu falo por experiência própria. Um dia eu vou trazer aqui no canal o que já aconteceu comigo, que Deus
fez na minha vida. Mas essa pessoa que fala para vocês hoje, às vezes de maneira até um pouco dura, e outras vezes com um sorriso no rosto, sabe o que é chorar, sabe o que é sofrer também, sabe o que é se humilhar na presença de Deus, sabe reconhecer a necessidade dele na minha vida, e assim a gente precisa reconhecer. Esse homem chegou aqui, ele não tinha mais fé por causa de situações às vezes que ele tinha passado e tinha se decepcionado. Mas quando ele chega com lágrima na presença de Jesus, então um milagre acontece na vida do filho dele. E Jesus dá uma ordem, vai, sai da vida dele e não volta mais nunca. E aquele menino a libertação. Olha só o versículo de número 27. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? Ou seja, por que, mestre, nós não podemos expulsar esse demônio? E Jesus vai dizer algo muito importante para mim e para você, assim como disse para aqueles discípulos. E disse-lhes: essa casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e com jejum. Expulsar demônios não é de qualquer maneira. Batalhar no mundo espiritual não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma. Eu já vi várias vezes pessoas irem fazer visita, ou já fiquei sabendo também de pessoas que foram fazer visita na casa de irmão e lá demônio se manifestar. Mas a pessoa vai, às vezes, e não está preparada, não jejuma, não ora, não busca. E, infelizmente, não consegue expulsar, não consegue curar. Por quê? Porque o próprio Jesus diz, o próprio Jesus, ele dá uma estratégia aqui, que é necessário para a vida de um crente. Jejum e oração. Certa caça de demônio, expulsar não tem outra maneira a não ser jejum e oração. E aqueles discípulos dele, que andavam com ele, que via ele orando, jejuando, já mesmo para servir como exemplo, porque ele era o próprio Deus encarnado aqui na terra, mas para servir de exemplo para os homens, ele estava orando, estava jejuando, e os próprios discípulos dele não queriam fazer isso. E quando chega a hora de expulsar um demônio, eles não conseguem expulsar, porque viam Jesus fazendo, mas não seguiram o exemplo de Jesus. Mas enfim, a vida daquele menino foi transformada para a glória de Deus, e a fé daquele homem, a súplica daquele homem, a humilhação daquele homem na presença de Jesus foi honrada. E é isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Deus quer nos honrar quando nós nos colocar na disposição dele, porque a pergunta que eu fiz lá no início, eu vou estar respondendo agora. Os milagres não cessaram, Deus não mudou, Jesus não mudou, ele ainda continua sendo o mesmo, e ele quer fazer, assim como fez na vida desse homem e na vida dessa criança, ele quer fazer na minha e quer fazer na sua vida também. Mas basta tão somente buscar a ele, reconhecer ele como Senhor e Salvador, reconhecer que só ele pode tomar ali a rédea de certas situações, tal como foi no paralítico do tanque de Betesda, que sofria há 38 anos, naquela mulher que andava encurvada há 18 anos, na vida da mulher do fluxo de sangue. E se eu for falar aqui dos milagres de Jesus, que a Bíblia conta, que o próprio João diz que os milagres dele foram tantos que nem se juntasse todos os livros do mundo seria capaz de conter tantas coisas que Jesus fez. Então, os milagres dele de lá para cá não cessou, não acabou. Basta tão somente a gente colocar a nossa fé em ação, buscar ele, confiar nele, colocar essa situação que você está passando, esse problema que você está passando nas mãos de Jesus. E com certeza, se você se humilhar e reconhecer o poderio dele, reconhecer, não buscar ele somente na hora da precisão, mas se você se dispor a buscar ele com sinceridade e a servir ele, pode ter certeza que ele vai honrar a sua fé. E se a sua incredulidade é pouca, peça a ele, assim como fez o homem aqui, peça a ele para te ajudar na incredulidade que há em você, se derrame na presença dele, e assim, com certeza ele vai abençoar e honrar a sua fé, amém? Assim como honrou a fé desse rapaz aqui. Eu te agradeço por assistir mais um vídeo. Quando Deus permitir, eu estarei trazendo mais outra palavra de Deus aqui para a sua vida. Espero que
essa palavra tenha falado ao seu coração. Já te peço que você compartilhe com mais pessoas, deixe o seu like aí mais uma vez, eu te peço, deixe o seu like. E quando você não tiver com muita disposição assim para assistir e ver tudo, deixa rodando aí, só para me ajudar, deixa rodando no seu dispositivo aí até o final o vídeo. E com certeza, o que a gente planta, a gente colhe. E se você plantar o bem para alguém, com certeza você vai colher bem também. Então, quando você deixa o seu like aí, quando você me ajuda, você vai estar plantando algo que futuramente eu tenho certeza que Deus vai recompensar e vai te honrar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Ative o sininho aí de notificações para receber os próximos vídeos. E a gente se vê no próximo vídeo com a permissão do Senhor. Deus abençoe.